pessoal, bem-vindos a mais um episódio do EASHcast Forense. E eu sou o João e tenho minha colega aqui. Eu sou a Luana. E hoje teremos uma convidada muito especial, a doutora Mônica Midori, perita criminal do estado de São Paulo. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, é um prazer ter você aqui com a gente. E você é formada em física, fez doutorado em astrofísica e agora está se graduando em geologia. Isso. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi toda essa trajetória, como você escolheu física, depois também foi para perícia criminal, como que foi toda essa decisão? Bom, é uma longa história. Desde criança eu sempre gostei de ciências, né? Certo. Principalmente da astronomia. Eu gostava de ficar olhando para o céu, vendo aquelas cartas celestes, ficar procurando constelações, né? Essas coisas. Eu também era criança na época do cometa Halley, né? Então, já estou dando indício da minha idade aí. Então, assim, eu gostava muito dessa parte de astronomia, né? E resolvi que eu ia ser cientista quando eu crescesse. E durante, né, o ensino médio, acabei optando pela física, gostei muito da física. Resolvi fazer faculdade de física, fiz bacharelado em física na USP, mas sempre pensando na astronomia. Então, lá depois eu fui fazer mestrado e doutorado em astronomia, né, na área de astrofísica, trabalhando com nebulosas e galáxias espirais. Ai, que legal, nossa! E aí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área, com a ideia de seguir carreira acadêmica. Mas os nossos planos, às vezes, nem sempre dão certo, né? A gente imagina algumas coisas e vão acontecendo outras coisas no caminho. A gente sabe que no Brasil é muito difícil Sim. a pesquisa, né? A gente se colocar na área acadêmica, assim, é muito difícil. E eu sempre tive uma curiosidade pela perícia criminal também, né? E eu acabei dando uma olhada, fui ser professora em universidades privadas, dei aula de física, cálculo, nos ciclos básicos de engenharia. E, enquanto isso, aquele gosto pela perícia foi crescendo, fui vendo mais coisas, até que abri um concurso. Vi um concurso para perícia criminal, para ser perito criminal do estado de São Paulo, e resolvi prestar. E deu certo, acabei passando. E aí, estou na perícia, já faz quase 9 anos que eu sou perita criminal. E aí, houve um interesse por microvestígios. Eu tenho 2 áreas de interesses, assim, eu sou apaixonada por local de crime, né? Sim. E aí tenho muito interesse na área de local de crime, prevenção de crimes contra vulneráveis, violência contra a mulher, criança, adolescente, né? E também a questão dos microvestígios. E aí que entrou a geologia. Porque nos microvestígios a gente tem muita questão de analisar solo, areia. Então tá tudo interligado no Sim. final, né? E aí eu falei assim, bom, eu não tenho tanto conhecimento para estudar profundamente a questão do solo, né, da areia. E aí resolvi fazer geologia. Então, Ai, que legal. prestei vestibular, Nossa, estou agora na já... USP de novo, como aluna de graduação, cursando geologia. E esse seu interesse em perícia começou por séries? As séries também representam a realidade Claro, ou quer nada a ver? Não, o interesse começou assim por séries, né? E eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Sim, Sempre, todo mundo, quando alguém escuta alguma coisa, fala de algum crime, sempre quer saber como é que foi, como é que aconteceu. Então, tinha essa curiosidade. E tem muita ligação também com a parte científica, né? Porque os peritos criminais são cientistas, na verdade. A gente chama, né? São cientistas forenses. Então, a gente quer investigar, descobrir o que aconteceu, tentar refazer a dinâmica de um crime, alguma coisa, né? E, para isso, a gente usa ciências forenses. Então, eu já tinha pensado nisso, né? Poxa, é uma maneira de aplicar a ciência, de estar usando isso, né? E aí teve as séries, teve a geração CSI aí, né? Que é muito, muito famosa. Então, isso foi dando cada vez mais vontade, né? E as séries, assim, claro, a gente tem muita tecnologia envolvida, a gente tem muitas coisas, mas na série é tudo muito rápido, né? A gente brinca que a pessoa vai lá, acha um vestígio, coloca lá para analisar, vai tomar um cafezinho, quando volta já saiu a resposta, já sai até a foto com a carteira de identificação, né, do cara, tudo. Não é assim, né? Existem vários processos, é um processo mais longo, exige uma dedicação, tal, toda uma metodologia, né? Vocês que trabalham com ciência sabem que tem toda essa questão, é um processo. Então, assim, isso que eu acho que é o que tem uma diferença maior,
né? Entendi, Toda essa entendi. questão das análises, né? Que são Sim. muito rápidas no seriado. E a questão também da burocracia, entre aspas, né? Porque o perito criminal, ele tem que fazer um laudo. Né? Ele tem que descrever tudo aquilo que ele viu, colocar todas as suas conclusões e etc. num laudo pericial. E a gente não vê no CSI ninguém lá sentado fazendo um laudo, né? Exato, relatório de tudo que aconteceu. Entendi. E essa transição da física para perícia, eu queria entender mais quais áreas tá dentro da perícia, assim. Então, por exemplo, um físico pode ser um perito. Sim. Um geólogo também, então. Sim, com certeza. Então, abrange quantas áreas, assim? Todas as ciências forenses, na verdade. Então, se a gente for pensar, toda ciência aplicada, sejam as biológicas, sejam as exatas, vão ter uma aplicação, né? Até o pessoal do direito, muitas vezes, né? Psicologia forense também pode trabalhar nessa área da perícia, né? Vai depender de cada concurso. Cada estado faz o edital do concurso e ali no edital vai colocar o rol dos cursos de graduação que serão aceitos. Mas, em geral, são todos esses das ciências básicas vão estar lá. É legal, que abrange Né? bastante coisa, Sim. né? Não é um nicho muito específico, né? Não é assim muito. Alguns concursos são específicos. Por exemplo, pode ser que haja necessidade, vamos supor que algum instituto está precisando de engenheiros. Então, pode ser que eles abram concursos Mais específicos específico, para né? engenheiros. Entendi. Mas, em geral, os concursos são mais abertos em todas as áreas, Várias as carreiras áreas, né? científicas. Sim. Entendi. E aí, isso que te motivou, então, também trocar de área, né? Tentar fazer esse dia a dia, né? E essa coisa também, né, da pesquisa, de um trabalho de tentar descobrir o que aconteceu, né? Sim, Isso é muito legal. Isso é muito legal, é bem interessante. O dia a dia não deve ser muito maçante, né? Tem sempre... É cansativo, Entendi, mas não sim. tem rotina, É, né? Então, acho que isso é bem não tem um interessante. padrão, Não. né? Quer dizer, Tem. com o tempo a gente vai Sim. descobrindo alguns padrões. Mas é bem variado, né? Entendi. Sim. E, doutor, eu estava olhando seu Instagram, currículo, eu fiquei curioso, assim, como aluno da primeira graduação, né, de primeira viagem, como você concilia tudo, né? Porque eu vi que você é corredora também, Nossa. né, pratica corrida. Então, como que funciona isso, né? A graduação ali, dar aulas na Cadepol, né, Academia de Polícia, como é que funciona? É difícil. Às vezes nem eu sei como é que eu consigo conciliar tudo. Mas assim, eu acho que quando a gente faz o que gosta, a gente sempre consegue dar um jeitinho e acabar conciliando. Né? Assim, muitas vezes a gente sacrifica um compromisso, alguma coisa aqui e ali, em prol daquilo que a gente gosta de fazer. Então, a gente acaba fazendo tudo isso. Eu adoro a perícia, adoro falar de perícia. Então, acho que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Sim. E você também lidera um projeto, né, muito interessante, o Solo, Areia e Poeira, né? A gente queria saber um pouco mais sobre o que se trata, como que isso é relacionado com os seus trabalhos, né, na perícia. Quando a gente fala de perícia criminal, a gente tem essa ideia, né? Um dos grandes motes que a gente tem todo contato deixa uma marca. Não sei se vocês já ouviram isso, né? O princípio de Locard, que é muito usado na perícia, né? Então, isso significa o quê? Que toda vez que uma pessoa vai a algum lugar, ela deixa alguma coisa dela e traz com ela alguma coisa desse local, né? Isso acontece para qualquer local de crime, né? Qualquer coisa. Toda vez, por exemplo, nós estamos aqui, né? Depois, se alguém quisesse saber quem esteve aqui, iria demorar, ia demandar uma série de exames, mas seria possível porque nós estamos deixando os nossos vestígios aqui nesse local, Sim. né? E uma coisa que a gente tem pesquisado muito, né, essa nova fronteira aí da perícia está na pesquisa dos microvestígios, que são os vestígios pequenininhos, né, aqueles que a gente acaba levando de um lugar para o outro sem perceber. E Não aí, é algo quando tão visível, né? são pequenos mesmo, a gente está falando de coisas milimétricas ou submilimétricas. E aí, então, quando a gente vai pensar nisso, qual que é uma coisa que a gente sempre está levando para lá e para cá? Solo. Se a gente for pensar poeira, né? A gente, no nosso cabelo, tem muita poeira, né? A gente está aí na rua, passa um carro, levanta aquela poeira, isso cai na gente, no solo, nas nossas roupas, no cabelo, né? Quando a gente está andando de um lugar para o outro, vai ter partículas do solo que vão ficar nos nossos sapatos, nos pneus dos carros, né? Então, como a gente está sempre
levando esses vestígios de um lugar para o outro, a gente tem que começar a catalogar, começar a desenvolver novas metodologias, protocolos, para fazer essas análises. Então, eu estou nesse projeto aí exatamente para isso, para começar a ter um estudo mais sistemático de solo, areia, poeira, esses vestígios pequenininhos aí que podem ser levados de um local para o outro, né? É um vestígio importante, que pode dizer assim, bom, nós estamos aqui na EASH, vai ter vestígio do solo aqui da EASH nos nossos sapatos. Nossa, que interessante, né? Fica marcado então ali, né? Fica. Marcado é muito forte. A palavra marcado eu acho que é muito forte. Mas assim, vão ter vestígios de que a gente teve aqui. Né? Vão ter alguns resquícios nas nossas roupas, nos nossos sapatos, cabelo. Em tudo ali, né? Muito legal, cara. E teve algum caso, assim, que a senhora possa falar que esse tipo de análise, né, dessas evidências ajudou a resolver o caso? Um caso marcante, assim. Tem um caso muito famoso, né? O Mercy Nakashima, que foi um caso de um feminicídio, que o Misael, ele tinha deixado o carro dela e o corpo dela numa represa em Nazaré Paulista, né? E eles não tinham como colocar, eles sabiam que ele tinha estado lá, que tinha sido ele, mas não tinha provas de como colocar ele no local, né? E aí, por conta de uma alga que foi descoberta no sapato, na sola do sapato dele, né? Descobriram que essa alga, tinha outros pesquisadores da USP que faziam pesquisa de algas e das represas e descobriram que essa alga era uma alga específica. Tinha outras algas também. É que às vezes quando a gente fala de perícia, a gente tem um mito, né? Que a gente acha que, nossa, só tinha aquilo, não. Existiam outros vestígios, existiam outras algas, mas dentre elas tinha uma especial que dava naquela região. Então, foi possível comprovar que ele tinha estado lá. Ele não, o sapato dele. Sim. E aí a gente, né, aí depois a investigação tem como usar métodos e, né, quando vai conversar com ele, perguntar, né, se você... Ele podia falar, não foi naquele lugar, porque essa alga não existe só lá, ela pode existir em outros lugares. Sim, pode, mas aí é a hora que o investigador pergunta, tá bom, então aonde é que você foi? Que eu vou ver se também tinha essa alga. Né? E aí a pessoa acaba caindo em contradição e aí a investigação, né, vai tendo meios de poder obter uma confissão ou alguma coisa assim. Entendi. E aí você comentou sobre essa questão de investigação, tal. Como que é o processo e como que o perito se encaixa nisso? Ele fica mais só no local do crime? Fica mais no laboratório, fazendo laudo? Como que é esse processo? A gente tem, na maioria dos casos aqui no Brasil, o perito criminal ele é acionado pelo delegado, né? Certo. Então, não é assim... A gente não tem a questão que a gente vê nos filmes, no CSI, que às vezes o perito sai correndo atrás do bandido, vai até a casa do suspeito e começa a fazer perguntas. Não, essa parte fica para a investigação, né? O que o perito faz é a questão da análise do local de crime, né? E análises laboratoriais de vestígios que um próprio perito pode coletar do local de crime. Por exemplo, eu posso ir para um local de crime, encontrar um vestígio, ou um colega meu vai para um local de crime e encontra um vestígio, um solo, não sei. E como ele não vai trabalhar aquele solo, ele está atendendo vários locais de crime, ele envia esse solo para um laboratório, para um perito fazer a análise. Né? Assim como DNA, por exemplo. Né? Eu posso encontrar um DNA num local de crime, e aí, o perito de local não tem como fazer análise daquele DNA naquele momento. Então, vai enviar para o pessoal do laboratório para eles fazerem análise. Então, basicamente, o que a gente tem atualmente são os peritos de local, trabalhando em local de crime, atendimento de local de crime, e os peritos que trabalham em laboratório. Certo. E aí, eu posso escolher em qual área que eu quero ir? Ou, no começo, é mais uma escolha que é um pouco mais impositiva ali? Em geral, quando você faz o concurso, né, você é um novato na carreira, você vai trabalhar na rua atendendo o local de crimes. Né? Porque eu acho que também é uma base muito boa. É onde o perito aprende realmente o que é ser um perito ali, o que ele tem que prestar atenção na cena do crime, o que ele vai aprender a fazer essas conexões, né? E aí, depois de um tempo, em geral, quando as pessoas já passam alguns anos trabalhando em local de crime, acaba abrindo vagas em laboratórios, porque outras pessoas pedem transferências para outros lugares ou se aposentam, enfim. E aí os peritos
quem tiver vontade pode ir para o laboratório. Tem peritos que trabalham a vida inteira em local de crime, né? Tem peritos que gostam do laboratório. Tem seus prós e contras, cada um se adapta aí, né, à sua rotina. E você prefere qual área? Ai, Do local de crime? é difícil. Assim, eu adoro o local de crime, né? Assim, se as pessoas se precisam, se me chamam, eu tô sempre pronta, adoro. Né? Mas atualmente eu estou trabalhando em laboratório exatamente para desenvolver essas técnicas, essas metodologias de microvestígios, né? Então, assim, e eu gosto muito, né? Eu acho que a parte mais cientista de ficar ali fazendo testes, testando metodologias, é para o pessoal que está no laboratório, né? O pessoal que está na rua está mais para essa questão de coleta de vestígios, de análises, de dinâmicas, né? As duas partes são muito legais. Eu gosto das duas, mas, assim, não sei. Às vezes eu fico pensando que eu gosto mais de local de crime, mas também tá ali, conseguir desenvolver pesquisa na área de perícia também é muito bom. É muito interessante também, Né? né? Sim. Então, entrando nessa questão do local de crime, quais são os detalhes, assim, quando você chega no local, você presta atenção, assim, as primeiras evidências, assim, né, que você tem que olhar ali? Isso depende muito de local para local, né? Depende muito do crime, se o local é aberto, se o local é fechado, né? Por exemplo, muitas vezes, se tem, por exemplo, uma vítima, tem um cadáver no local, isso acaba, querendo ou não, chamando a nossa atenção. A gente tem que tentar descobrir o que aconteceu, como aquela pessoa morreu, qual foi a dinâmica, enfim. Mas, às vezes, quando não tem um cadáver, a gente tem que analisar. É muito ligado ao que tipo de crime que aconteceu, né? Por exemplo, um furto. Alguém entrou em uma residência e furtou alguma coisa enquanto não tinha ninguém ali dentro, né? Então, o que eu vou focar? Eu vou focar nos meios de acesso. Como é que a pessoa entrou dentro da residência? Ela teve que romper algum obstáculo? O que aconteceu? Então, é esse tipo de coisa que eu vou observar, né? Agora, um homicídio, eu vou ter que... tem arma do crime? Onde é que está a arma do crime? Será que essa pessoa foi surpreendida? Ou será que não? Né? Então, a gente tem que observar cada caso, cada crime acaba sendo uma coisa específica que a gente acaba observando, né? Sim. É meio que um quebra-cabeça, né, para Sim. resolver. Exatamente. E é muito interessante porque muita gente pensa que a perícia é mais ligada somente a homicídios, né? Assassinatos, mas também entra em furtos, né? Em outras A coisas gente também, né? faz perícias tanto de crimes contra o patrimônio, né? Em questões de furto, a gente faz muitas perícias em acidentes de trânsito, né? A gente também faz perícias de crimes ambientais, muitos tipos de crime que às vezes a gente nem imagina, né? Que um perito estaria trabalhando. A gente tem vários tipos de crime, crimes contra o consumidor, a gente tem falsificação de várias coisas, de combustível, de bebidas, de muitas coisas. Tudo isso tem perícia envolvida. Entendi, legal. E assim, qual que é o aprendizado assim, mais marcante que você aprendeu assim, durante a sua carreira? Está aprendendo, talvez? Nossa! Aprendizado marcante, essa é uma boa pergunta. Não sei, como é que... Tô pensando. Ou talvez alguma coisa marcante, assim, que a senhora já viu, ou né, já experimentou ali trabalhando. Eu acho que uma coisa que a gente nunca pode dizer é chegar e falar assim, eu já sei o que aconteceu. Porque a gente sempre pode ser surpreendido por alguma coisa, algum detalhe que dá uma reviravolta em tudo aquilo que você estava pensando, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses vieses que a gente tem. Nunca achar que é óbvio. Né? Nunca achar... Assim, em geral, o mais óbvio é o mais provável de ter acontecido, né? Mas, às vezes, a gente tem uma ideia... Eu acho que essa questão de você ir com uma ideia pronta para o local de crime é uma coisa que a gente tem que aprender a não pré-julgar, assim, né? Falar assim, sei lá, a gente tem muitos vieses, né? A gente fala assim, aconteceu um acidente de trânsito. Tenho certeza que a pessoa estava bêbada, por exemplo. E aí chegar lá e descobrir que não, que era uma outra coisa, né? Então, a gente está sempre aberto para isso, né? Que essas ideias, ver aquilo, observar o local sem ter esse viés. Né? Entendi. E agora, em contrapartida, qual que é o maior desafio de ser perito no Brasil? Nossa... Tem vários. Mas eu acho que, assim,
a gente tem um reconhecimento muito bom da sociedade, isso eu acho muito importante, né? Mas muitas vezes eu vejo que teve durante um período esse desmonte da ciência, né? Então isso é um grande desafio para a gente às vezes, né? E a gente sabe também que é claro que uma vítima quer obter o resultado o mais rápido possível. Mas muitas vezes eu queria poder chegar e falar para uma pessoa assim, nossa, eu vou ter, tenho aqui esse vestígio, eu vou fazer a análise dele e eu vou te dar a resposta daqui a 15 minutos. Mas isso não é possível. Como eu disse, a gente tem os laboratórios, a gente tem tudo isso. Então, assim, muitas vezes a gente tem que desenvolver metodologia para fazer algum exame, né? E acaba demorando. Então, acho que um grande desafio que a gente tem é que, às vezes, a gente tem um tempo para dar uma resposta, né? Seria muito bom se a gente conseguisse ter essas respostas mais rápidas. Sim. E uma curiosidade também que eu tenho é, então, um perito acaba lidando com vários casos ao mesmo tempo. Sim. Sim, Entendi. é outra coisa que é completamente diferente do CSI. A gente vê nos filmes e nas séries que os peritos, eles saem e, né, ficam resolvendo um crime, tudo a respeito daquilo durante o dia inteiro, às vezes durante semanas, né? Enquanto que a gente não, principalmente assim, em cidades grandes, por exemplo, aqui na capital e na Grande São Paulo, você está atendendo um local, enquanto você está lá, você já recebe um chamado para ir para um outro. E quando você está lá, você já vai para outro e assim vai. A gente atende várias ocorrências durante o dia, né? Então, a gente está lidando ali com vários casos, várias coisas que a gente tem que fazer esse atendimento. E tem prioridades assim? Vou resolver esse caso primeiro, esse daqui dá para guardar um pouco? Você diz na hora do atendimento? Na hora da análise, assim, dos trabalhos. Enfim. Em geral, assim, a gente sempre tenta estar com os casos em dia, no sentido de ter uma questão de ordem que eles entraram, né? Mas às vezes a gente coloca, por exemplo, um homicídio, na hora do atendimento, por exemplo, se a gente tem um corpo numa via pública, né? A gente vai ter uma prioridade para esse atendimento do que um atendimento num furto, numa residência fechada. Né? Porque assim, eu posso... Claro, quando eu estou dizendo prioridade, é só num sentido, os dois entraram ao mesmo tempo e eu tenho... Não é assim, tipo, aquela residência vai ficar esperando dias, enquanto que esse caso eu vou resolver agora, né? Mas a gente tem esse atendimento que acaba sendo um pouco... a gente tem essa prioridade por um corpo estar lá exposto e ter uma pessoa, uma vítima, né? Que a gente não quer que isso aconteça. Sim. E como que lida com a saúde mental nessa profissão? Assim... Eu acho que muitas pessoas me perguntam isso e é assim, quando a gente faz o concurso, não é que a gente faz o concurso e saiu meu nome publicado, vou ser nomeado, no dia seguinte eu já estou trabalhando como perito. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer a academia de polícia, né? E aí na academia de polícia são meses de curso. E aí a gente vai aprender todo o conteúdo relacionado à polícia, às leis e à perícia criminal. Né? Você aprende como fazer uma perícia na academia de polícia. E aí o que vai acontecer? Durante esses meses, meio que eu brinco que a gente vai dessensibilizando. Né? Porque a gente vai acostumando. No começo a gente vai vendo fotos, a gente vai lendo os casos, vai lendo os BOs, vai entendendo, vai lendo os laudos. E a gente vai meio que se acostumando. Né? Assim como os médicos, né? Outras profissões que têm essa dessensibilização, porque acabam lidando com isso no cotidiano, a gente acaba também, aos poucos, vai se desensibilizando e vai aprendendo a lidar, né? E aí cada um tem meio que a sua forma de lidar com isso. E a gente também tem um apoio, a gente conta com alguns psicólogos, né, na polícia, que a gente tem essa parte de valorização. E a gente também pode contar com eles caso seja necessário. E vocês conseguem escolher um caso, por exemplo, que você não quer trabalhar ou algo do tipo? Não. Não. Assim, a gente pode se declarar impedido no caso do caso ter a ver com algum familiar meu, né? Alguma questão assim, como os médicos também podem dizer, não, eu não vou operar a minha mãe, né? Então, assim, eu posso me declarar impedida se for um caso de algum familiar meu ou de um amigo muito próximo. Por quê? Porque eu vou ter viés ali, né? Sim. Vou ter uma forma... Então, nesse caso, eu posso me declarar como impedida para atender o caso. Mas se é um caso de um desconhecido, que não tem
né, nenhum vínculo, nada, eu não posso falar, eu não vou atender esse tipo de chamado. Né? Eu não vou atender crimes contra crianças, porque... É isso que eu pensei, não tem como escolher, então. Não tem como escolher. Se você está numa equipe que faz esse tipo de atendimento, você vai atender. Entendi. No plantão. E essas equipes, elas são separadas nessas determinados tipos de crimes ou não? Algumas sim, né? Por exemplo, no interior e na Grande São Paulo, em geral, a gente chama de clínica geral, as equipes fazem tudo, como diz o próprio nome, né? Então, assim, desde, a gente brinca, né? Morte de barata, queda de avião, tudo que tiver ali, você vai acabar fazendo todos os crimes que acontecerem. Qualquer crime que aconteceu, você vai ser acionado e vai fazer esse tipo de crime. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma divisão. Porque como tem muitos crimes e a gente tem mais equipes, a gente tem, então, equipes que fazem atendimento de crimes contra o patrimônio e acidentes de trânsito e equipes que fazem atendimento de crimes contra a pessoa, né? E a gente tem também algumas equipes que aí, para facilitar também, fazem atendimento de engenharia, por exemplo. Né? A gente tem alguns casos específicos de engenharia, né? Como acidentes de trabalho ou desabamentos, enfim, incêndios de grandes proporções. Aí tem uma equipe de engenharia dedicada a isso também. Entendi. E aí isso você não poderia nem escolher, por exemplo, em qual equipe que você se encaixaria? Inicialmente é mais difícil, né? Vamos dizer, inicialmente todo mundo iria para essas equipes que fazem esse atendimento de local geral, né? Mas com o tempo você pode sim, se você tem uma especialização, né? Você poderia ir para uma equipe especializada, assim, da mesma forma que você poderia ir para um laboratório. Entendi. Né? Então, durante a progressão na carreira, você consegue se mover entre essas equipes, se for do interesse da pessoa. Entendi, legal. Legal. E, assim, entrando nessa parte da carreira, né? Na carreira policial, e também, né, a formação em física, geologia, mudou muito nas últimas décadas, né? A inserção das mulheres nessas áreas, mas ainda são muito... a presença masculina é muito grande, né? Então, a senhora já enfrentou alguma barreira, alguma dificuldade durante esses períodos? Especificamente na polícia científica, não. Eu acho até engraçado, né? A polícia científica tem muitas mulheres. Eu acho que entre as polícias, talvez a polícia científica seja aquela que tenha um efetivo maior de mulheres. Né? Na minha sala, por exemplo, quando eu fiz academia de polícia, a metade eram mulheres. Legal. Então, acho que já tem uma... Hoje, eu estou dando aula na academia de polícia, eu vi que tem mais homens, mas ainda existe, sim, uma presença de mulheres significativa, né? Claro que nem sempre foi assim. Antigamente, né, com certeza, as mulheres tiveram muito mais dificuldades, né? E eu percebi que mudou muito. Quando eu fiz física, na minha primeira graduação, e senti muitas dificuldades, porque física é um curso muito masculino, né? E essa questão das mulheres nas ciências exatas, assim... Então, lá, sim, eu sofria muito preconceito, inclusive, dos próprios professores, dos colegas, muita piadinha e tal. E eu notei agora que eu voltei para a faculdade, estou na geologia, é um cenário completamente diferente, né? Eu vejo que já existe uma preocupação, né, com uma série de coisas que não existiam antigamente. Então, acho que, assim... Claro, não está perfeito, porque a gente ainda tem resquícios, né, do patriarcado, questões estruturais das pessoas. Então, assim, institucionalmente, nunca tive nenhum problema. Claro, uma piadinha ou outra de um colega, mas aí por uma questão da pessoa, não da instituição, a gente sempre acaba passando como mulher, né? A gente tem essa questão do patriarcado ainda muito presente, mas eu acho que melhorou muito. E assim, a senhora teria alguma dica para quem quer seguir essa carreira, mas tem uma insegurança de, não quero atender um caso ali, né? Talvez seja difícil. Eu acho que assim, eu tive essa incerteza, né? Isso é até legal você perguntar, porque do jeito que eu falo, parece que eu sempre quis ser perita e que foi, né? É verdade, eu tinha essa vontade de ser perita, mas quando eu estava na física, inclusive, eu pensei, né? Quando eu falei, físicos podem ser peritos. E naquele momento, né, será que eu vou continuar, vou fazer um mestrado em astronomia ou vou ficar na questão da perícia? Eu pensei, primeiro que eu gostava da astronomia e queria, era a minha primeira opção. Mas eu cheguei a pensar e falar assim, nossa, mas será que eu vou conseguir lidar com um cadáver? Sim, né? É uma pergunta que a gente faz, né? Nossa, eu vou ter que lidar com a morte, um morto, eu vou ter que manusear, como é que vai ser, né? E eu tive essas dúvidas.
Mas aí, quando eu prestei o concurso, eu falei assim, bom, vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar, porque assim, né? A gente também tende a ter esses pensamentos muito limitantes nossos, que é, se não for isso, eu não consigo fazer outra coisa. Então, de repente, eu cheguei e falei, bom, eu vou tentar. Se não der, não deu. E é aquilo que eu falei, vai tendo uma dessensibilização, não é uma questão, você chega lá o primeiro dia, já vão te botar na frente de um cadáver, não é instantâneo. É que às vezes eu fico pensando nisso. Você vai querer. É muito engraçado, você vai querer, porque assim, você chega de repente pensando assim, nossa, será que eu vou saber lidar com cadáver? E aí você vai tendo aulas na academia de polícia, você vai ter aulas de medicina legal, gente. Vocês vão ter aula de tudo, vão fazer visitas no IML, uma série de coisas que quando você sai da academia, você quer colocar em prática aqueles conhecimentos, né? Então a gente já tem essa, nossa, estou preparada, consegui, né? Então assim, é claro, os primeiros, a gente tem ainda esse baque, né? De falar, nossa, é um cadáver. Mas a gente aprende a lidar com isso e é tranquilo. Então, acho que assim, se alguém tem esse receio, eu acho que pode tentar. Não é assim, eu acho que não deve ser o obstáculo maior. Porque a gente vai aprender a lidar com isso com o tempo, né? E uma coisa que eu vejo muitas pessoas me falarem é que existem poucos concursos, né? E, assim, eu acho que as pessoas não devem desistir. Porque muitas vezes elas falam, né? Por exemplo, o último concurso para perito criminal que a gente teve, tem um agora que os peritos estão fazendo a formação na academia de polícia. Antes desse, foi o meu concurso. O concurso foi antes, né? 10 anos atrás. Nossa. Caramba, faz tempo. Então assim, é isso. Então, a gente tem um intervalo muito grande entre os concursos, né? Então, às vezes, as pessoas elas acabam desistindo, né? Então, de repente, se você quer mesmo, continua fazendo, de repente faz por uma outra carreira. A gente tem outras carreiras na polícia científica, não só o perito criminal, junto com o perito tem o trabalho de fotógrafo, o trabalho de desenhista. Então, de repente, nossa, que legal. presta para essa carreira e depois aguarda para fazer para perito. Tem vários colegas que estão agora na formação que já trabalhavam na perícia. Né? Então, pode fazer. Ou, de repente, cogitar mudar de estado. Né? Tem estados que têm concursos com maior frequência, ou sempre está acontecendo um concurso em algum estado do Brasil. Então, mas você diria que tem uma falta assim, de peritos no estado? Eu acho que assim, se tivesse mais, seria melhor, né? Assim, a gente sempre tem o crime no Brasil, né? A gente tem muitos crimes acontecendo. Então é muito difícil a gente ter efetivo para vencer isso, para fazer todas essas análises. Então, seria interessante que a gente tivesse uma quantidade maior de peritos. Né? Mas é claro, isso depende de uma série de outras coisas, de instâncias, né, governamentais, enfim. Seria interessante que a gente tivesse mais peritos. Então, eu acho que quem está interessado não deve desistir. Muitas pessoas desistem porque é um concurso muito longo, né? Imagino. O concurso de perito não é só um concurso para as carreiras, todas as carreiras policiais, não é um concurso que você faz só uma prova. Ele tem várias fases, e você faz várias provas. Então, é um concurso que você vai ter que fazer. Alguns têm prova física, você falou da corrida, é uma herança. A corrida é uma herança da minha prova física, né? Que a gente tinha que fazer corrida, fazer barra, fazer abdominal, flexão, enfim. Então, você tem provas físicas, tem provas psicológicas, tem prova oral, né? E tem a investigação social também, que é uma fase que eles vão ver sua vida pregressa, enfim. Então, tem várias fases, e as pessoas também, às vezes, acabam desistindo. Porque é um processo muito demorado, né? Sim. E você começou essa preparação quanto tempo antes, mais ou menos? Então... Eu fui meio paraquedista, como a gente diz, né, nos concursos. Foi aquilo, eu vi o concurso, quando eu vi que ele estava aberto, eu me inscrevi. E eu comecei a preparação ali, então, alguns meses antes. Mas eu brinco que, na verdade, é como se eu já estivesse me preparando antes. Por quê? Porque dando aula na faculdade, eu dava aula em todo o ciclo básico da engenharia. Então, eu já dava aulas, então a parte de matemática, de física, de química, de informática, eu já estava preparada, vamos dizer assim, porque eu já estava dando aula disso há muito tempo. Então, eu me dediquei mais a estudar as disciplinas de direito, de medicina legal, as disciplinas com as quais eu não tinha contato.
né? Então, assim, foi mais tranquilo por isso. E aí, claro, também, como eu já tinha os títulos, isso acaba ajudando na pontuação. Uhum. Né? Porque tem a fase sim. dos títulos, isso também acaba ajudando Ajuda na pontuação. Também na pontuação. Sim, tem uma fase de títulos. Então, se a pessoa tem mestrado, doutorado... Inclusive agora, como eu estava dizendo, nessa turma de peritos que está na Academia de Polícia, tem muitos acadêmicos. Tem muita gente com mestrado, doutorado, fazendo esses concursos. Entendi. E você acha que qual foi a fase mais difícil, assim? Bom, Dentre tantas. para mim, a fase física foi bem difícil, porque a gente sempre tinha aquela... Será que vai dar? Né? Porque, assim, a corrida, a gente tem aquele que medo, é o TAF, né? que é o TAF, exato. Eu tinha muito medo da barra, Uhum. porque eu fazia e eu não conseguia. Então, eu tinha muito medo. Eu fui para minha prova física sem ter a certeza que eu ia fazer a barra, porque tinha dia que saía, tinha dia que não saía. Então, é aquela coisa que você fica, será que vai ser? Porque se estivesse saindo todos os dias, eu ia falar, vai dar certo. Sim. A corrida já tinha conseguido fazer no tempo, então, mas a barra foi aquela coisa, aquele momento, né? Mas muita gente também, no meu concurso eu não tive prova oral. Atualmente tem prova oral, então muita gente também tem essa questão com a prova oral, que é quando você está na frente de uma banca e eles vão te fazer perguntas, né? Então, acho que isso também é uma fase que o pessoal reclama bastante. Com medo, né? Um pouco mais de pressão, né? Tem uma pressão maior. E, assim, qual foi o caso mais difícil que você já resolveu? Resolver é uma palavra difícil para o perito. Não, é porque, assim, muitas vezes a gente faz os exames... Eles vão servir de base para a investigação, mas a gente não sabe o resultado final. Né? Porque a gente não está junto ali no dia a dia da investigação. A gente faz o local, ou faz o exame do laboratório, vai mandar a resposta. E às vezes a gente não sabe como é que aquilo terminou. Né? Isso, é independente. Mas, assim, dos casos que eu já atendi, um caso que foi muito icônico e não tem como sair de um local de crime como esse e dizer, nossa, estou bem, não aconteceu nada. Eu trabalhei no caso da escola de Suzano. Né? Então, assim, foi um caso muito pesado, né? A questão do ataque na escola, a morte dos jovens, das pessoas que trabalhavam na escola. Então, assim, foi muito pesado. Né, envolveu várias pessoas na equipe, tinham muitas pessoas trabalhando nesse caso, mas foi bem pesado, né? Assim, era um caso que já tinha meio que a sua resolução, porque o rapaz, né, o agressor ativo, se suicidou no final, tal, mas foi um caso assim bem pesado. Sim. E você também falou que você trabalha também com vulneráveis, né? Contra crimes para vulneráveis, como que funciona, mais ou menos? Assim, esse trabalho que eu desenvolvo, durante eu trabalhava nos locais de crime, eu gostava de trabalhar de final de semana, porque eu achava que tinha menos trânsito. Então, a gente tem essas questões também, né? Porque enquanto a gente está no trânsito, você está no trânsito, você vai falando, nossa, que trânsito. Imagina o perito que tem que ir de um local para o outro para fazer esse atendimento. Então, eu gostava de trabalhar de domingo, né, por exemplo. E domingo é um dia que a gente tem muitos crimes contra as mulheres, né? A violência contra a mulher acontece muito no domingo. Que é quando, né, em geral, o agressor está em casa, às vezes bebeu um pouco mais, ou às vezes, né, tem mais contato com a mulher, acaba ocorrendo essas agressões. E os feminicídios também. Isso, todo o meu plantão, quase todo plantão eu tinha um feminicídio, tinha um caso desse para atender. Isso vai mexendo com a gente. Eu fiquei muito, assim, impressionada, porque eu falava assim, nossa, essas mulheres estão morrendo dentro de casa, o lugar que elas deveriam se sentir mais seguras, né? E sendo mortas por uma pessoa que elas confiam, que é o próprio companheiro. E aí eu fiquei, né, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a estudar esse tipo de coisa, tentar descobrir padrões, né? E tentar trazer para a perícia um olhar, né, que a gente chama esse olhar de gênero, quando a gente vai fazer essa perícia. Porque a gente tem alguns vestígios específicos num crime de violência contra a mulher. Né? Ou no crime contra vulneráveis, contra crianças também, ou contra o idoso, pessoas em situações vulneráveis, vão ter alguns vestígios específicos que seria interessante o perito prestar atenção. Né? Então, comecei a fazer esse trabalho de levar, fazer palestras, dar cursos dentro da própria polícia científica sobre essa questão.
Entendi. É que você também comentou que você dá aula, né? Na polícia, enfim. Sim. E aí, eles também têm uma área mais disso, focada a isso? Tem. Eles têm áreas, assim, onde as pessoas... tem toda a formação, né? A gente tem um grupo também do governo do estado que chama SP Mulher, que a gente tem todas as polícias do estado de São Paulo ali, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, que a gente está discutindo exatamente o que a gente pode fazer, né, para combater essa violência, como que a gente pode tomar medidas, né, melhores. E a gente tem, uma das coisas que a gente faz é investir em cursos, né, em capacitação dos policiais que estão atendendo esses locais, né, tanto os locais quanto as vítimas. Então, aí a gente dá alguns cursos dentro das instituições para isso. E na própria academia de polícia, na formação dos alunos, eles também têm esses cursos, né? Para caso eles tenham que lidar com essas questões, eles saibam como agir, né? Das melhores maneiras possíveis. Entendi. E aí, também, além disso, agora mudando um pouco de assunto, você também é baixista na banda Pato Voador. Então, como que a música, a arte se relaciona, assim, nessa área científica? A música tem muito de matemática, né? Embora a gente pense, assim, né, muito na música como uma coisa emocional, mas se a gente vai estudar mesmo a teoria musical, muita coisa da composição, muito disso, tem toda uma parte sistemática ali, né? Tem toda uma série de teorias que tem que ser seguidas, né, na composição, enfim. Eu sempre gostei muito da música, né? Sempre fui uma apaixonada por música e tinha essa frustração, eu queria tocar um instrumento. E sempre gostei do contrabaixo. Eu gostava, quando eu era menor, quando eu era criança, eu gostava do violoncelo, né? Aí depois eu cresci e descobri que tinha um instrumento mais grave ainda, maior ainda. Eu falei, é esse, né? Então, passei rapidamente pelo baixo elétrico e depois comecei a estudar o contrabaixo acústico, né? Inicialmente estudei a parte erudita e agora estou começando a estudar a parte mais popular, né, do contrabaixo. E a gente tem esse trio, né, que tem uma formação meio inusitada, porque nós estudávamos juntos na Fundação das Artes, lá em São Caetano do Sul. E é um flautista, que em geral toca mais umas músicas barrocas, umas coisas assim. Um outro que toca viola caipira. E um contrabaixo acústico. Então a gente tem uma sonoridade diferente. E a gente gosta de tocar músicas, assim. Começou mais por um grupo para relaxar, pra gente se divertir, né? Sim. E eu tava olhando no Instagram que até teve uma música assim meio medieval, né? Sim, a gente acaba, por causa dessa sonoridade, a gente acaba tocando, assim, muitas músicas medievais, músicas barrocas, é o que a gente toca mais, assim. Nossa, legal. Então, até a música também se relaciona um pouco com a ciência, então. Ah, sim. Tem muita coisa de ciência na música. Sim. E é muito legal. Até a própria propagação do som, a produção do som, Sim, enfim. tudo ali, né? Não, fazendo uma observação, a gente falou muito dessa coisa da dessensibilização, né, e tal. Mas o que me parece é que você mantém muito bem a sua saúde mental, né? Sim. A banda, os gatos, né, que eu vi. Sim, pois é, também a tem. corrida também. Corrida. Eu acho que isso é importante. Eu acho que, assim, o perito criminal, se ele ficar focado somente naquilo, só trabalhando com crime 24 horas por dia, é claro que você vai acabar, né, precisando de alguma ajuda mental, porque você fica tão bitolado, né, que acaba, você não tem por onde escapar. Mas se você consegue ter uma rotina saudável, praticar um exercício físico e fazer alguma outra coisa, ter um outro hobby, que seja uma leitura ou que seja alguma outra coisa, eu acho que ajuda, né? Isso mantém a nossa saúde mental, assim. Né? Eu acho que não sendo bitolado. Sim, tem que dar uma esparecida. Tem que dar. Qualquer coisa em excesso acaba fazendo mal, né? Sim. E como que é realmente, assim, o dia a dia? Então, você falou que tem que ir em vários locais de crime, mas também tem bastante burocracia para fazer depois, né? Então, como que é, assim, mais ou menos? Bom, o perito de local, ele chega na base, né, vai começar um plantão. Primeiro que ele é plantonista. Então, assim,
Você vai trabalhar de dia, você vai trabalhar de noite, você vai trabalhar de fim de semana, Natal, Ano Novo, não tem feriado, né? Toda essa questão já tem essa diferença de ser plantonista. E aí você chega para trabalhar, você vai ver o que aconteceu. Pode ser que o perito anterior, né, na hora que ele está 5 minutos antes dele acabar o plantão dele, entrou um local, então ele já provavelmente ele já vai te avisar, e aí você chega, já sai para atender esse local. Ou você aguarda você ser chamado para alguma ocorrência, que pode ser que aconteça nos primeiros 5 minutos, como pode ser que leve, sei lá, 1 hora, 2 horas para você ser acionado. E aí, durante o dia, você vai sendo acionado conforme vão acontecendo as ocorrências, né? Tem dias que são tranquilos, tem dias que não são tranquilos. Então, você nunca sabe como é que vai ser o dia. Entendi. Né? E aí depois tem que fazer algum laudo, né? E aí depois, cada local, ele gera um laudo pericial. Entendi. Então, você vai ter, baseado naquilo que você viu, nas medidas que foram feitas, nos vestígios que foram coletados, nas fotos que foram feitas, né? Você vai ter que produzir um laudo que é como se fosse um relatório de tudo aquilo que você viu, o que aconteceu, enfim. Entendi. E quem trabalha em laboratório também é nessa dinâmica de plantonista? Ou... Não. Aí, quem trabalha em laboratório tem uma rotina mais controlada, vamos dizer assim. Vai trabalhar mais num horário comercial, né? Só que, por exemplo, tem pessoas que gostam dessa rotina, né? Eu gosto de um trabalho onde eu entro às 8, saio às 5 todos os dias, né? Enquanto que tem pessoas que preferem, eu gosto de trabalhar 12 horas e aí no próximo dia eu folgo, venho no outro, né? Acaba tendo essa flexibilidade maior no plantão, né? Do que no laboratório. Mas no laboratório, para quem gosta de rotina, e você vai recebendo os casos por ordem de entrada. Entendi. Né? E aí você vai analisar, você vai receber um caso, você vai ver, que técnica que eu vou utilizar para fazer essa análise, tal, e aí vai ter os equipamentos, você vai realizar isso. Às vezes você vai ter que pesquisar, né? É muito comum, tanto perito de local quanto perito de laboratório, ter que realizar uma pesquisa, né? A gente acha que uma coisa que é importante é que um perito não é aquele tipo de carreira onde você nunca mais vai ter que aprender. A pessoa chega e fala assim, não, eu não gosto de estudar, não quero pegar um livro de novo, não. Na perícia, você sempre vai ter que estar estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Então, tanto no laboratório quanto no local de crime, a gente tem essa questão de ter que estudar, às vezes, como é que eu vou resolver esse problema. Entendi. E, mais ou menos, qual que é a prova que mais chega? E, assim, alguma coisa mais essencial, assim? Tudo bem que acho que depende muito de crime para crime, né? Mas... depende muito de crime para crime. Mas hoje, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande de coleta de DNA, por exemplo. Uhum. Né? A gente faz muita coleta de DNA, muita coleta de impressão digital. Essas coisas que acaba meio que aparecendo em quase todos os tipos de crime. Sim, né? Então... E aonde que a inteligência artificial também está entrando nisso? Acaba ajudando ou não muito? Eu vejo, assim, algumas coisas de inteligência artificial sendo utilizadas para analisar padrões, né? Aí seria mais, não necessariamente a inteligência artificial no sentido de fazer perguntas para ela e ela responder como a gente está acostumado, né? Com as ferramentas que tem por aí. Mas mais utilizar inteligência artificial numa programação para buscar alguns padrões que às vezes a gente tem dificuldade de observar, né? Então isso é interessante usar essa inteligência artificial para isso. Tem alguns grupos que estão pesquisando como fazer o uso da inteligência artificial para auxiliar, para a gente poder fazer uma confecção de um laudo mais rápido, né? Mas aí também tudo ainda em estágio Sim. de testes, né? Eu pensava Nada que a inteligência assim... artificial já estava bem mais... Não, na perícia não está tanto. Não está tanto, porque assim, a gente precisa ter muita certeza, né? Quando a gente está falando de um laudo pericial, é um laudo que vai trazer uma informação que vai ser usada por um juiz para condenar ou absolver alguém. Então, a gente precisa ter certeza. E a gente sabe que muitas vezes a inteligência artificial, ela está melhorando cada vez mais, mas muitas vezes ela não está 100% certa. E não dá para ter essa incerteza, e a gente não pode ter essa incerteza. Entendi. Então, a gente tem ainda tem
tem pessoas desenvolvendo para uma série de coisas, para fazer exames, buscar padrões, né? Aquelas buscas que às vezes a gente tem que ficar lá no microscópio procurando algumas coisas, usar a inteligência artificial para fazer essa busca, mas sempre passar depois por um perito que, por exemplo, ela vai indicar, olha, tem um padrão interessante aqui, aqui, aqui. E aí o perito vai lá e já vai nesses locais para fazer uma dupla checagem, né? Checar e falar, ó, realmente. Entendi, já não dá. Sim. Bacana. E, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim já. Sim. Mas gostei muito da conversa e, né, das suas experiências, trajetória. Então, muito obrigado por participar do nosso... Isso, eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer mesmo. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com Sim, vocês. se você quiser comentar mais alguma coisa também, tudo bem. Tranquila, eu acho que é isso. Muito boa. Sim. Então, muito obrigado, galera, por assistir. E nos sigam nas redes sociais, né? Compartilhe o conteúdo também, né, do EASHcast. E até o próximo episódio. Obrigado. Certo. Muito obrigada. Não sigam no @forenseseash no Instagram também. Muito obrigada. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.